Jesus chamou seus 12 discípulos e os enviou. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. E Jesus, hoje, ele nos faz um convite de sermos seus discípulos. Primeiro, ele chegando, ele vê toda aquela multidão. Ele vinha já de muitas curas, ele vinha curando muitas pessoas no caminho. E ele viu aquele povo abatido, e ele fala para os seus discípulos: pedi ao dono da messe mais operários. Porque o povo estava sedento, o povo estava ansioso pela palavra. Mais do que as curas, eles queriam ouvir a palavra do Senhor. E era um modo deles chegarem até Jesus. Era através de suas necessidades. Muitas vezes a gente vai para perto do Senhor porque a gente está necessitado. Nós devemos também ir para perto do Senhor quando nós estamos alegres, procurá-lo, não só na necessidade e no desespero. Mas Jesus, mesmo assim, ele teve compaixão do povo. Lá no Evangelho de Lucas, o Senhor, antes dele escolher os 12 discípulos, ele esteve em oração com o Pai, pedindo um discernimento, pedindo uma direção ao Pai para a escolha dos 12. E ele, depois de ter orado a noite toda, ele escolheu seus 12 discípulos, no qual não eram mais discípulos e foram chamados de apóstolos, porque discípulo é todo aquele que segue a Deus, que estava seguindo a Jesus, mas não estavam ainda em missão. Só ficavam ali como telespectadores, vendo as curas e os milagres, mas não interagiam com Deus, com Jesus. E quando eles foram escolhidos e chamados de apóstolos, eles foram pessoalmente curar e libertar a todos os necessitados. Porque Jesus lhes tinha dado autoridade. Jesus tinha derramado sobre ele toda a unção. E eles passaram a ser apóstolos, os enviados. E hoje o Senhor não nos quer mais só como discípulos. É muito importante a gente estar aprendendo com o Senhor, seguindo, mas Ele quer de nós mais. Ele quer que nós sejamos apóstolos, os enviados. E para isso, Ele está nos capacitando, Ele nos capacita para que a gente possa fazer tudo o que Ele fez. Claro que não vai ser pelas nossas próprias forças, mas o próprio Senhor está nos capacitando.
e anunciar o reino dos céus está próximo a todos. Naquela época ele pediu que não fosse aos pagãos, mas primeiro à casa de Israel. Porque ele mesmo queria ir pessoalmente aos pagãos anunciar a boa nova. E depois, mais na frente, nós vamos ver que eles também, os apóstolos, foram também aos pagãos. E hoje o Senhor quer que nós anunciemos a todos os povos, independente de quem sejam, que o reino dos céus possa chegar a todos. E ele fala tudo o que deviam fazer: curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Nós recebemos tudo de graça do nosso Deus. Então nós não podemos cobrar nada, nem afetividade, não podemos cobrar dinheiro, nada. Porque recebemos de graça todos os dons do Senhor. E de graça devemos colocar a serviço dos nossos irmãos os dons do Senhor. Devemos colocar a serviço dos nossos irmãos toda a graça que nós recebemos de Deus e anunciar essa boa nova que transforma e nos liberta. Que vocês possam estar recebendo essa graça do Senhor aonde vocês estiverem, recebendo essa boa nova que está chegando a vocês. Porque essa boa nova é para todos. O reino dos céus é para todos. A missão é para todos. Se você se acha incapacitado, hoje o Senhor está te chamando a ser um dos seus apóstolos. Esses apóstolos, eles não tinham nenhuma missão, eles não eram da igreja, nada, mas foram chamados naquela hora e aceitaram. Então, independente se nós servimos na igreja ou não, hoje é dia de aceitarmos nessa missão e entrarmos no serviço do Senhor. Amém. E já quero convidar o irmão Tarcísio para a próxima partilha da palavra do próximo domingo.